Bom dia a todos, meu nome é Júlia Castro, sou aluna de Iniciação Científica da professora Fernanda Abreu, no Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título do projeto que vou apresentar é Extração e Análise de Nanopartículas Magnéticas de Sedimento da Plataforma Continental do Saco do Mamanguá, em Paraty, no Rio de Janeiro. Bom, bactérias magnetotáticas são micro-organismos aquáticos, flagelados, gram-negativos, cosmopolitas, com grande diversidade morfológica e filogenética, capazes de se orientar pelo eixo magnético da Terra e, assim, se manter na sua faixa ótima de crescimento e sobrevivência na água. Essa natação orientada pelo eixo magnético é denominada magnetotaxia. Mas como isso é possível? Bom, esses micro-organismos são capazes de produzir cristais de magnetita ou greigita, envoltos por membrana e alinhados em uma ou mais cadeias dentro do citoplasma celular. São chamados de magnetossomos. Essas cadeias de magnetossomos geram um alinhamento com o campo magnético terrestre, proporcionando uma orientação dentro do ambiente aquático, como uma linha guia, usada na busca da sua zona ideal de crescimento e sobrevivência nos ambientes com gradiente químico vertical. Como essas bactérias têm faixas de oxigenação ideal muito específicas, esse direcionamento da sua natação é uma grande vantagem no gerenciamento do gasto energético. Os magnetossomos possuem morfologia, organização e composição dos cristais e da membrana intrinsecamente relacionados aos seus grupos filogenéticos. Também apresentam alta pureza química, tamanho, formato e simetrias estritos, e perfeição cristalográfica. Os magnetossomos são ainda importantes no estudo de características ambientais, além de ser um registro fóssil de ecossistemas. Isso acontece pois quando bactérias magnetotáticas morrem, os magnetossomos se depositam no sedimento e, dependendo das condições, podem sofrer dissolução ou serem conservados, tornando-se assim o que chamamos de magnetofósseis. No sedimento, magnetofósseis podem ser reconhecidos baseados no arranjo de cadeia, na pureza química e cristalografia perfeita, no tamanho e formatos muito específicos. A característica desses cristais pode apontar informações de paleoprodutividade, variação de pH, temperatura e oxigenação dos ambientes. Mas como estudar essas partículas? São sugeridas uma variedade de técnicas geomagnéticas para avaliar a presença de remanescentes magnéticos em estudos geológicos e paleoambientais. Dentre elas, observa-se comumente o uso de espectroscopia de ressonância ferromagnética, curva de reversão de primeira ordem, também conhecida como FORC, e magnetização remanescente isotérmica. Essas técnicas são capazes de elucidar em macroescala as características físicas e magnéticas dos sedimentos. Contudo, apenas a caracterização direta por microscopia eletrônica pode determinar o tamanho e forma de magnetossomos de forma precisa, características essas que são muito importantes na bioassinatura do grupo e, assim, na caracterização dos ambientes. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho é realizar a extração e caracterização de nanopartículas magnéticas semelhantes a magnetossomos provenientes do sedimento da plataforma continental do Saco do Mamanguá, em Paraty, no Rio de Janeiro, e também a possível presença de bactérias magnetotáticas, de modo a descrever suas características morfológicas e identificá-las. As amostras foram obtidas como parte de um projeto interdisciplinar com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, a bordo da embarcação Voyager 2 do próprio Instituto, utilizando testemunhadores à gravidade. Os testemunhos de sedimento dos pontos 4, 9 e 9 pm, destacados no mapa em vermelho, azul e verde, respectivamente, foram seccionados a cada 15 centímetros e armazenados em temperatura ambiente. As amostras foram submetidas a um protocolo adaptado a partir do método de dissolução e extração de frasco, descrito por Strello e colaboradores em 2014, envolvendo uma etapa de processamento químico com a adição de uma solução tampão levemente ácida, de ácido acético e acetato de sódio, seguido de uma etapa de concentração magnética, feita a partir da fixação de um ímã na lateral de cada um dos tubos com a amostra processada. As amostras foram observadas no microscópio eletrônico de transmissão Feynman-Organi
acoplado com uma câmera digital e registrados para análise no programa ITEM, onde foram medidas as dimensões dos cristais. Foram calculados o tamanho médio e o fator de forma, que é dado pela relação entre a largura e o comprimento do cristal. As análises estatísticas e gráficos foram feitos no programa GraphPad Prism. Para avaliar a ação do protocolo em células de bactérias magnetotáticas, amostras de sedimento coletado em Batiba, onde já era conhecida a presença de bactérias magnetotáticas, foram fixadas em formaldeído. Em seguida, foi aplicado o mesmo protocolo empregado nas amostras de Mamanguá. Além disso, foi feita também uma avaliação com o mesmo tampão usado no protocolo em magnetossomos extraídos da cepa Magnetovibium blackmore MV1, para avaliar o efeito do tampão levemente ácido nos magnetossomos. Ambos os experimentos foram observados no microscópio de transmissão e as imagens registradas. As amostras de sedimento processado foram analisadas no microscópio eletrônico de transmissão em busca de cristais cujas características obedecessem aos critérios morfológicos citados anteriormente. Foi observada a presença de estruturas semelhantes a magnetossomos em 9 das 10 amostras de sedimento analisados. Esses cristais foram identificados de modo geral em 4 grupos de acordo com a sua morfologia, sendo eles octaedros, prismáticos, anisotrópicos pontas de lança e anisotrópicos formatos de bala, como é possível ver na imagem ao lado. A análise estatística apontou a diferença significativa entre os fatores de forma de cada grupo de morfologia. Além disso, sua relação entre os comprimentos de cada cristal observado de acordo com as diferentes morfologias corrobora com o encontrado na literatura e esperado para cristais de monodomínio magnético estável. O monodomínio magnético estável é um parâmetro característico de cristais formados por bactérias magnetotáticas. Foram observadas diferentes quantidades de cristais entre os pontos e profundidades analisadas. Em todas as amostras analisadas, os cristais octaedros foram os mais abundantes. Nos pontos 9 e 9 pm, apresentaram consideravelmente mais cristais do que quando comparados com o ponto 4, que era o ponto mais externo de Mamanguá. Isso sugere que onde há maior ação de correntes e oxigenação, não há ocorrência com tanta frequência dessas estruturas, ou que elas talvez não sejam conservadas ao longo do tempo. Foi observado também nos pontos 9 e 9 pm uma discreta diminuição na quantidade de cristais octaédricos conforme o aumento da profundidade, enquanto os prismáticos pareceram aumentar levemente. De acordo com Rodelli e colaboradores, em 2019, nos sedimentos de Mamanguá, o oxigênio sedimentar e o potencial redox fornecem os principais fatores que controlam a presença ou ausência de bactérias magnetotáticas e a preservação dos magnetofósseis. O sedimento do saco do Mamanguá possui concentrações de oxigênio dissolvido relativamente mais altas nas camadas superficiais e decrescem com o aumento da profundidade nas camadas mais profundas, ao passo que ficam mais redutoras. Em ambientes de oceano profundo, é esperado que cristais de formatos mais isotrópicos, como os denominados aqui como octaedros, dominem em sedimentos de condições mais oxidadas, enquanto os cristais cada vez mais alongados predominam em condições mais reduzidas. A discreta diminuição da quantidade de cristais octaedros e o aumento na quantidade de cristais prismáticos em função do aumento da profundidade talvez possa indicar que esse parâmetro também se aplica a sedimentos de plataformas continentais. Durante as observações do microscópio eletrônico de transmissão, foi observada também uma discreta camada eletrolucente, aqui indicada pelas setas, ao redor de grande parte das nanopartículas analisadas de Mamanguá. A avaliação da ação do tampão em magnetossomos extraídos da CPMV1, por sua vez, demonstrou não haver ação de dissolução ou degradação dos cristais nem da membrana. Essa observação, junto a outros trabalhos que apontam a característica de difícil remoção da membrana do magnetossomo, sugerem que a camada observada na imagem anterior das partículas de Mamanguá talvez seja a própria membrana do magnetossomo. A
A avaliação do efeito do protocolo de extração em células de Ubatiba apontou a presença de poucas células íntegras. Contudo, claros resquícios da célula na qual os magnetossomos estavam presentes, além de morfologia e organização da cadeia de magnetossomos inalteradas. Isso demonstra que o protocolo é agressivo para a recuperação de células íntegras, mas que há certa preservação de características que permitem a distinção entre magnetossomos de células vivas e magnetofósseis, sugerindo assim que o protocolo tem potencial para a identificação de células de bactérias magnetotáticas. Concluindo, os resultados apontam uma diversidade de partículas cujas características obedecem aos critérios presentes na literatura para magnetofósseis, indicando a presença de bactérias magnetotáticas em algum momento na plataforma continental do saco do Mamanguá. O protocolo adaptado de Strello e colaboradores demonstrou eficiência na extração dessas partículas de amostras ambientais e também uma potencial aplicação para a extração das células magnetotáticas. Aqui estão as referências bibliográficas usadas nesse trabalho. Gostaria de agradecer ao Unimicro e ao Senabio, que foi onde eu fiz as microscopias. E um agradecimento especial às agências de fomento, FAPERJ, FAPESP, CNPq e CAPES. Obrigada a todos pela atenção.